O nosso projeto é um solucionador de Sudoku. O Sudoku é um jogo em que você tem que preencher uma matriz com valores de 1 a 9, sem repetir esses valores na linha, na coluna ou em um mesmo quadrado. Então, a gente vai demonstrar aqui o nosso código. O nosso código, ele lê um arquivo .csv, que é onde vai estar o Sudoku, e daí ele tenta resolver. Mas é importante que o arquivo .csv esteja no mesmo diretório do arquivo .c. Quando a gente chama o programa, ele pede o nome do arquivo que vai ser lido. Ele lê o arquivo, imprime o Sudoku que foi inserido naquele arquivo, daí ele tenta resolver. O programa consegue solucionar Sudokus de nível fácil para intermediário. Se você insere um Sudoku que ele não consegue resolver, ele vai falar que é muito difícil e vai mostrar o mais longe que ele chegou. Se você insere o nome de um arquivo que ele não encontra, ele vai pedir para você digitar outro nome de arquivo para que ele consiga solucionar. Então, esse é o Sudoku, o solucionador de Sudoku, nosso projeto. E é importante lembrar que o CSV também, as posições vazias no CSV são zeros, né? As posições que não estão preenchidas são zero. Exatamente. O Sudoku, eu vou abrir aqui rapidinho para demonstrar. O Sudoku no arquivo.csv tem que ter esse formato. A gente vai mandar junto com a resolução alguns arquivos de teste para testar o programa. Para construir o código do Sudoku, dividimos elas em várias funções. Eu, particularmente, criei a função main, que ia chamar cada função, onde cada um do grupo foi responsável pela criação do código dessa função específica. E, bem, a main já é dividida em transformar o arquivo da matriz, fazer o print, imprimir o Sudoku, resolver ele, imprimir e, por final, printf e imprimir a função. Fiquei também responsável pela a função de valores possíveis, junto com o Alê. Cadê aqui? Somos também responsáveis pela função de valores possíveis, onde dividimos como o Sudoku é uma matriz 9 por 9, fizemos uma matriz de 3 dimensões, onde as linhas e as colunas seriam 9 valores, mas a terceira dimensão seria composta de 10 valores, porque, como o Matheus já havia dito no início, os quadradinhos que não terão valores será zero. Então, deixaremos o valor zero da terceira dimensão com o número 0 e os outros valores de 1 até 9. E bem, a função valores possíveis, eu e a Lê, nós fomos responsáveis pela lógica. É difícil falar quem fez mais, quem fez menos, porque trabalhamos em conjunto, mas eu só vou dar uma breve explicação. A função valores possíveis, ela analisa todas as linhas e todas as colunas da matriz 9 por 9, e ela vai percorrer o Sudoku, que a pessoa vai selecionar no arquivo CSV, ela vai dividir elas em quadrados. E logo em seguida vai analisar as linhas e colunas dentro dos quadrados. Bem, agora eu vou passar a voz para o Alê. Professor, que nem o Gustavo falou, a gente foi responsável pela função de valores possíveis, que é chamada na Resolve Sudoku, que consequentemente é chamada lá no main. Então, se a gente for para essa função de valores possíveis, que nem o Gustavo falou, a gente fez uma matriz com 3 dimensões. Na terceira dimensão, vão ter esses valores possíveis, né? Sendo que a posição 0 dessa terceira dimensão está a própria matriz. Então, como é que a gente fez? A gente percorreu a matriz inteira, né, indo em todas as posições dela, e para cada posição, ela analisa se naquela posição tem um valor 0, porque se tiver um valor 0, significa que lá não tem nenhum número preenchido. E a gente tem que pensar que, como o Sudoku é dividido em 9 quadradinhos, a gente tem que pensar para cada situação de cada quadradinho. Então, por exemplo, se a linha for menor que 2 e a coluna for menor que 2, ele vai analisar se tem algum número, se tem, por exemplo, o número 1
que vale o valor dentro daquele quadradinho, se alguma outra posição tem o número 1, e vai verificar se tem o número 1 na linha que está aquela posição ou na coluna que está aquela posição. E, por exemplo, aí se não tiver o 1, que é o que vale o primeiro valor, o indicador ele não vai passar por aqui, não vai virar 1, porque ele começa zerado, ele vai ficar como 0. Então, aí a gente coloca, se o indicador for diferente de 1, significa que ele não passou por nenhum desses ifs, consequentemente, a gente pode atribuir o valor na posição no K, né, como esse valor aí, porque significa que ele é um número possível para aquela posição. E foi essa a minha parte. Então, só para terminar, ele vai verificar todos os valores, porque aqui tem como é que chama? Um incrementador no valor, vai verificar todos os valores de 1 a 9 para ver se pode naquela posição dentro daquele quadrado, linha e coluna. E quando ele acaba esses valores possíveis, ele vai para a parte que a Denise fez, que vai atribuir esses valores na matriz, e ele vai ter que zerar, e a gente fez aqui uma outra funçãozinha para zerar os valores, a parte Z da matriz, né? A terceira dimensão da matriz, para poder acrescentar novos valores possíveis e percorrer de novo a matriz. Então, por exemplo, professor, eu e ele, quando começamos a montar a função de valores possíveis, começamos a fazer primeiro com a lógica para uma matriz, para um sudoku de 4x4, onde dividimos eles em apenas 4 quadrados, não foi? Foi. E logo depois, quando vimos que a lógica estava funcionando, a gente expandiu o sudoku para uma matriz 9x9. Depois do sudoku, a matriz em si ter recebido os valores que são possíveis, ele entra nessa função que verifica basicamente se existe alguns zeros que tem apenas um valor possível. Então, se ele tem apenas um valor possível, é possível substituir esse zero pelo único valor que é possível dele. Ele vai verificar se foi feita alguma substituição. Caso tenha sido feita alguma substituição, ele vai entrar em outra função. Antes disso, ele faz uma substituição, mas o código ele vai continuar rodando caso tenha algum outro zero que tenha apenas um único valor possível. Isso acontece principalmente no final da resolução do sudoku. Então, aqui ele vai verificar se o sudoku foi resolvido. Então, ele vai entrar no sudoku, vai ver se tem algum valor zero ainda. Caso tenha algum valor zero, ele vai retornar falso. Caso não tenha, ele retorna verdadeiro. E aqui, ele vai verificar se foi feita alguma substituição e se o sudoku não foi resolvido. Caso o sudoku não tenha sido resolvido, ele vai imprimir uma mensagem que é muito difícil e vai mostrar qual que foi o último ponto que ele chegou. Isso acontece porque no nosso código a gente só faz uma substituição quando existe apenas um valor possível para aquele quadradinho. E caso existam mais de um valor possível, isso acabaria envolvendo algumas simulações que seriam muito mais complicadas da gente conseguir num código simples como esse. Então, por isso, essa é a limitação desse código, e é até difícil para jogadores humanos conseguirem nessa parte. Então, a gente ficou satisfeito com esse resultado. Aqui na função imprime sudoku, é uma função bem simples na realidade, que ele só faz a formatação certinho para conseguir percorrer a matriz do sudoku e imprimir cada número em sua respectiva posição. Então, aqui tem um laço, ele verifica em qual quadrante está, e se tiver na posição de colocar uma linha separando, ele coloca. Aí a gente tem o arquivo, a função que transforma o arquivo para a matriz. Então, essa função cria aqui um tipo arquivo, tipo file, recebe o nome do arquivo que a pessoa digitar quando é executado o programa, e aí ele vai checar se existe esse arquivo realmente. Se não existe, ele chama novamente ela mesma, né, uma função recursiva, e caso exista, ele atribui uma série de valores aqui a cada valor de input que tem lá no arquivo. E aí a gente tem a função resolve sudoku,
que é o núcleo, né, do programa, que faz as devidas chamadas para que o Sudoku seja resolvido. Então, primeiro ele vai pegar, zerar todos os valores possíveis, porque quando a gente pega um arquivo .csv, como a gente está usando uma matriz tridimensional para colocar os valores possíveis atrás, ele chega com os valores de trás chegam nulos, né? Então a gente primeiro zera todos esses valores para poder comparar, daí chama os valores possíveis para ver quais valores são possíveis naquela posição, atribui os valores, e aí ele vai checar se o Sudoku foi resolvido ou não, e se ele não foi resolvido, e ele checa se ele não consegue resolver. Se ele não consegue resolver, se ele consegue resolver, mas ainda não foi resolvido, ele chama a si mesmo até que fique resolvido.